dia, paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos que vão estar conosco daqui a pouco no Culto no Lar, Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição 3 do dia 19 de abril de 2020. O título da nossa lição é Eleição e Predestinação. Esse tema aí é um pouco complexo no nosso meio, né, irmãos? Muitos não entendem, outros não compreendem, outros não querem entender. Mas nós vamos aqui discorrer o que está na revista, sem muito, criar muita polêmica em cima desse tema. Bom, o Vitor Marques está conosco, também o Wellington conosco, a Shirley Vieira está conosco, glória a Deus, está conosco quem mais? A Marta Souza e o Elton Silva, bom dia, Pai do Senhor, irmã Marta, Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Eleição e predestinação é o nosso tema hoje. Nosso textuário está em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Tarcisa Pereira está conosco, a irmã Gilca, Deus abençoa. Textuário diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Glória a Deus. Irmão Wilson José, Deus te abençoa. César Júnior, Pai do Senhor, Cezinha, Deus te abençoa. A verdade prática, segundo a sua presciência, Deus nos elegeu e predestinou para a salvação os que creem e para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Amém. O Alexandre Fernandes, Deus te abençoa. Tiago Venâncio, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, a leitura bíblica em classe de hoje está em Efésios capítulo 1, dos versos 4 ao 12. Irmão Alex Fernandes, Deus te abençoe, irmão Alex, você, irmã Lucélia e toda a sua família, viu? Efésios 1 e 4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo, assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, hoje, uma das coisas que nós temos que observar aqui, em nome de Jesus, Deus abençoe a irmã Eliana Mota, que já está conosco também. Uma das coisas que nós temos que observar aqui, em nome de Jesus, é a presciência de Deus. O Neidinha de Jesus, Deus te abençoe. Irmã Célia Maria, Deus te abençoe. A presciência de Deus, a capacidade de Deus conhecer as coisas bem antes que as coisas aconteçam, né? Glória a Deus.
é um dos fatos que nos leva a crer na predestinação e na eleição. Glória a Deus. Então vamos aqui, irmãos, começar aqui com a introdução da nossa revista Em Nome do Senhor Jesus. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos o conceito bíblico e interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação, né? A predestinação é o fato de determinar antecipadamente o destino de alguém ou de alguma coisa. Glória a Deus. E este poder pertence somente a Deus, somente ao Senhor nosso Deus. Mas ele tem esse poder, nós vamos ver isso em Efésios, e não só em Efésios, mas em toda a Bíblia está repleto desta doutrina, né? Muito mal interpretada, muitas vezes mal interpretada. Mas a gente, quando começa a estudar, a gente vê que a eleição e a predestinação é uma bênção de Deus na vida do ser humano, né? É uma bênção de Deus. A eleição, o ato de escolher, né, que enfrenta aí um falso conceito de que Deus escolhe uns para a salvação e outros para a perdição eterna, sem qualquer participação da pessoa na escolha. É um problema, é uma dificuldade. Porque quando você lê a primeira carta de Pedro, Álvaro Miranda está conosco, irmã Juliene, Vinícius Constantino, Deus te abençoa pelo seu aniversário, viu, Vinícius? Em nome de Jesus. Porque quando você lê 1 Pedro 1 e versículo de número 2, a Bíblia diz que nós fomos eleitos por Deus. Vamos ler lá, 1 Pedro 1 e 2, diz, eleitos segundo a presciência de Deus para a santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então ele diz, nós somos eleitos para obediência. Se somos eleitos para obediência, então existe uma condição aqui, né? Uma escolha. Por que existe uma escolha? Porque você foi eleito para obediência. Então, você pode não obedecer. O eleito pode ser desobediente? Pode. A Bíblia fala sobre os filhos da desobediência. Não é verdade? Eliseu Teixeira, Deus te abençoa. Então, existem os filhos da desobediência. 1 de Pedro 1 e 2. Amém, Vinícius? Glória a Deus. É algo que nós temos que analisar quando falamos de eleição e predestinação. Acaba existindo uma escolha. Você pode escolher em obedecer e não obedecer. Deus nos escolheu nele, dando-nos o direito de fazer a sua vontade, sem nos obrigar a fazê-la. Então Deus nos escolheu e nos deu o direito de fazer a sua vontade, sem nos obrigar a fazê-la. Você entendeu? Então Deus propôs, né, sermos obedientes, nos dando a condição de não obedecê-lo se não quisermos. Nós vamos ver isso aqui à medida que nós vamos estudando. Isso estamos só introduzindo o assunto, que é complexo. O primeiro tópico da lição aqui, eleitos para uma vida santa e irrepreensível, ele se divide aqui então em 4 subtópicos: a eleição divina, as condições da eleição,
a vida santa e irrepreensível e a nova vida dos eleitos de Deus. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou a salvação, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Efésios 1, e versículo 4. Como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Vinícius e Renato, Deus abençoa. 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então tem duas coisas importantes aqui em Efésios 4 e 5. Em Efésios 4 temos a eleição. Em Efésios 5 temos a predestinação. A predestinação. Então Deus, ele elegeu e predestinou. Ele planejou salvar e capacitar para uma vida santos que elegeu de antemão. Glória a Deus por isso. Então vamos falar agora da eleição divina. A eleição traz a ideia de escolha. Efésios 1 e 4, acabamos de ler. Paulo menciona 3 aspectos. Maria Bethânia, Deus abençoa. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos. Ele diz então, fomos escolhidos em Jesus, por isso ele a eleição ou a escolha é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Então, quando é que foi feita essa escolha? Foi feita na eternidade. Foi planejada na eternidade. João Antonino, pastor, Deus abençoa. E em terceiro lugar, qual a finalidade desta escolha? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido com Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Amém. Glória a Deus. Então, amados e queridos irmãos, nesse primeiro subtópico aqui, nós temos aqui 3 pontos importantes ou 3 interrogações. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Nós fomos escolhidos, amados e queridos irmãos, em Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Que os predestinados e os eleitos estão em Cristo Jesus. E que sem Jesus Cristo não há eleição e não há predestinação. Entendeu? Então, todos aqueles que creem em Jesus são salvos porque foram eleitos, porque foram predestinados. Todos os que creem. A eleição é a oportunidade de crer. Se você crê, você é salvo. Então, fomos escolhidos em Cristo Jesus. O Neidinha de Jesus, Deus abençoa. Egna Lúcia, Deus abençoa. Então, a eleição, ela é em Jesus Cristo. Sem Jesus não há eleição. Por isso a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A eleição ela é baseada na fé em Cristo, né? Glória a Deus. Segundo ponto. Em que tempo se deu essa escolha? Olha, a escolha se deu na eternidade. A escolha se deu, a Bíblia diz que foi antes da fundação do mundo, Efésios 1 e 4.
Antes da fundação do mundo é que houve a eleição, é que houve a escolha, é que foi determinado que em Cristo Jesus os homens seriam salvos. Por quê, pastor Ronaldo? Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então vamos entender algo importante aqui. Antes que o mundo fosse criado, Jesus já tinha sido oferecido em sacrifício na eternidade, já tinha acontecido o sacrifício antes da fundação do mundo para a salvação daqueles que crescem, viu? Então, em que tempo foi feito? Foi feito na eternidade. A Bíblia diz que a eleição aqui em Efésios 1 e 4 diz, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Então, houve um tempo na eternidade onde aconteceu a eleição. E em terceiro lugar, a finalidade da eleição, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Não há outra finalidade para a eleição senão sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, diante de Deus em amor. Então esse ponto aqui é muito importante, por quê? Porque lá em Pedro diz que nós fomos eleitos ou predestinados diante de Deus para a obediência. Podemos escolher a obedecer ou não obedecer. Aqui diz que nós fomos eleitos, né, com a finalidade de sermos santos e irrepreensíveis. Quer dizer, mesmo que alguém seja eleito, mas que não entra pela porta da santidade e não entra pela porta de ser irrepreensível diante de Deus, este também não alcançará a salvação. É claro, irmãos, existem argumentos aqui para todo mundo, mas o que nós entendemos é isso em nome de Jesus. Ruth Carvalho, Deus te abençoe. As condições da eleição para a salvação. Eu quero, antes de mais nada, aqui dizer para os irmãos o seguinte: Lídia Constantino, Pai do Senhor, a eleição é para os que creem. A eleição é para os que creem, não para os incrédulos, é para os que creem. Mas guarda isso aí. Então, novamente, ele cita aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal e diz que a eleição para a salvação em Cristo Jesus é oferecida a todos. Nós já lemos João 3,16, mas eu gostaria de ler com vocês agora 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 4 a 6. 1 Timóteo, capítulo 2, 4 a 6. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então vamos considerar duas coisas aqui. Verso 4, a Bíblia diz que o Senhor quer que todos os homens se salvem. Todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Márcia está conosco, Michel, bom dia. Então ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2 e 4. Mas 1 Timóteo 2 e 6 diz o seguinte: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção, quer dizer, a cruz do Calvário. Ele se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Logo nós entendemos que todos os que creem, que todos os que aceitam, que todos os que se curvam à vontade de Deus
são eleitos para salvação, são predestinados. Por quê? A eleição é para os que creem. Se você crê, você é salvo em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento, a eleição, né? Aí em Efésios capítulo 2, né? 2 e o versículo de número 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Glória a Deus por isso. E o capítulo 3 e o verso 17 de Efésios, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, Então, meus amados e queridos irmãos, nós entendemos aqui que através do arrependimento e do ato de você crer no nome de Jesus, você entra debaixo da promessa para os eleitos e para a salvação. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da grandiosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. É o que está em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela não é pelos nossos méritos próprios, ela não é pelos nossos próprios métodos, pelos nossos próprios esforços. A salvação é um dom de Deus, né? A graça salvadora de Deus, ela veio para nós por misericórdia, Isso é um dom de Deus. Ela não é pelas obras. Pelas obras ninguém será salvo. Ninguém é salvo porque é bonzinho. Ninguém é salvo porque dá um prato de comida para alguém. Ninguém é salvo porque mata a fome de alguém. Isso é dever filantrópico. Isso é uma obrigação que nós temos com o nosso próximo. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, que veio e se deu por preço de redenção para cada um de nós. E é todo aquele que crê será salvo. A Bíblia diz que Jesus é a propiciação pelos pecados. Só que Paulo diz o seguinte: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelo de todo o mundo, O Renato está colocando os versículos aí. Pelo de todo o mundo, viu? Então a propiciação pelo pecado de todos os que creem, todos os que aceitam o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, todos que creem que Cristo é o Salvador e o segue e o serve e coloca sua vida em santidade e irrepreensão diante dele, será salvo. Glória a Deus. É claro que você pode pensar assim: pastor, eu não consigo fazer isso. Eu concordo com você que nem eu e nem você conseguimos a medida da santidade exigida por Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é quem nos dá essa graça. Se buscarmos a Deus, Ele nos fortificará, nos fortalecerá e nos santificará em Cristo Jesus para alcançarmos o propósito da eleição e da predestinação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma das definições da palavra predestinação é escolher antes do fim. Então, antes que o fim chegue, o Senhor nos dará essa graça, em nome de Jesus. A vida santa dos escolhidos, né? A vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos
santos e irrepreensíveis, Efésios 1 e versículo 4. Nesse aspecto, o vocábulo grego hagios, santo, significa separado do pecado. Você vai ver isso lá em 1 Pedro, capítulo 1. Voltemos para 1 Pedro, aí na sua Bíblia, capítulo 1 e o versículo 15 e 16. Os versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Mas como é santo aquele que... é o 16 agora. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, o aspecto da palavra santo no original aqui é separados do pecado. Separados do pecado. Isso é um propósito de Deus. Isso é um propósito de Deus. Por isso que ontem eu falei na palavra aqui que não é igreja, não é pastor, mas é a nova criatura em Cristo Jesus que se santifica e que se separa das obras do pecado. Glória a Deus. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Isto está lá em Filipenses, capítulo 2 e versículo de número 15. 2 e 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, perversa, dentre a qual resplandeceis como astros no mundo. Glória a Deus. Aí o Renato colocou 1 de Pedro aí. Então, queridos e amados irmãos, veja bem a preocupação de Paulo ao esclarecer este assunto aqui em Filipenses 2 e 15. Para que sejais irrepreensíveis, sem ter do que ser repreendido, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Agora veja a condição que nós estamos vivendo, no meio de uma geração corrompida e perversa. Então nós precisamos dar um testemunho de eleitos de Deus, nós precisamos dar um testemunho de predestinados por Deus para a salvação mediante a santificação, porque a Bíblia diz: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ele disse aqui, olha, no meio de uma geração corrompida, agora você imagina, uma geração corrompida e perversa, vai entender alguém que seja irrepreensível, inculpável, alguém que seja sincero, santo? Não vai. Então vai ter aqui uma crítica, vai ter aqui uma zombaria, vai ter aqui um escárnio, porque nós estamos no meio de uma geração corrompida e perversa. E a Bíblia ainda vai mais além. Entre a qual resplandeceis como astros no mundo, quer dizer, cumprindo a palavra de Jesus, vós sois a luz do mundo. Mas que luz é essa? As boas obras, as boas obras, as boas obras. Então a palavra santo é sem defeito ou inculpável, né? Separado. Esse é o propósito da eleição. Por isso, muitos não se encaixam na eleição. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo Jesus. Então, meus amados e queridos irmãos, Deus pode exigir dos eleitos um alto padrão de vida? Pode, de vida moral, não é vida financeira não. É vida moral e ética. Ele pode, porque a eleição implica a herança no reino de Deus. Nós vamos ver isso aqui mais tarde. Mais tarde, o Renato está dizendo lá a luz e as obras, glória a Deus.
Então vamos ver aí, capítulo 5 de Efésios. Abra sua Bíblia aí, por favor. Capítulo 5 de Efésios, vamos ver o alto padrão ético e moral dos eleitos, dos predestinados. Capítulo 5 de Efésios, capítulo 1, ou versículo 1, perdão. Sede, pois, imitadores de Deus. Irmão, só aí, meu Deus, já dá para a gente ficar muito tempo aqui. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Pastor Zé Ferreira, Deus te abençoe. E andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Agora, olha a ética moral. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrices, que não convém, mas antes ação de graças. Porque bem sabeis que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Então está aqui, amados e queridos irmãos, o alto padrão ético e moral dos eleitos de Deus. Nós somos eleitos e predestinados para uma vida de alto padrão ético e moral. Esse é o conceito da eleição. Por isso, é muitas vezes inadmissível um filho de Deus ou um crente em Jesus Cristo praticando certas obras. Por quê? Porque testificam contra a ética e a moral. Então não está dentro da eleição, não é um eleito de Deus. Glória a Deus. Ainda nós vamos ver nesse tópico aqui a nova vida dos eleitos. Partindo de Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aí começa a nova vida dos eleitos de Deus. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como: qual é a nossa velha conduta? A mentira, o furto, a palavra torpe, a amargura, a ira, a cólera. Estas condutas são as condutas da vida antiga, antes de conhecermos o Senhor Jesus. Olha aí para Efésios capítulo 4 e o verso 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelo engano, pela concupiscência do engano. O velho homem, aquele homem que nós éramos. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se você for para o versículo 28, ele diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirado de entre vós. Glória a Deus. Essa é a nova vida do eleito, do predestinado, né? Ainda há severas advertências contra a fornicação e a impureza, a avareza e a embriaguez.
Efésios 5:3, eu vou ler Efésios 5:15, porque nós já lemos o 3, vou ler o 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. 18. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esta é a nova vida, a nova conduta dos eleitos. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Capítulo 5 de Efésios e verso 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Quer dizer, ninguém está pronto, mas está no processo da santificação. E a santificação é uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa que crê em Jesus. Portanto, devemos buscar intensamente o Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, porque os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Então, o fruto do Espírito, amados irmãos, é amor, gozo, fruto. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse é o fruto do Espírito na nossa vida. Portanto, é o Espírito Santo que nos capacita a viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Suélia Ferreira, Deus te abençoa, viu? É o Espírito Santo que nos capacita a vivermos esta vida santa e irrepreensível diante de Deus. Pastor, mas eu não dou conta. Então comece a orar e a buscar o Espírito Santo, porque ele vai te ajudar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então trata-se de um processo contínuo de santificação e glorificação até o final, até o dia da vinda de Jesus. Adriana de Jesus, Deus te abençoa. Glória a Deus. Se você abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 3 e no versículo de número 18, a Bíblia diz o seguinte: mas todos nós com cara descoberta refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. É um processo contínuo. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um processo de continuidade, a santificação. Ninguém está pronto ainda. Ninguém está à medida de varão perfeito, à estatura de Cristo. Mas nós estamos no caminho, estamos buscando a Deus. Estamos debaixo da vontade de Deus com esse propósito, viu? Eu sempre medito, quando eu falo disso, eu sempre me lembro da questão de Jeremias, do vaso na mão do oleiro. O Senhor Deus diz que Israel era aquele vaso na mão do oleiro, e aquilo, é claro, é algo simbólico. Israel é o vaso na mão do oleiro. Só que enquanto o oleiro fazia o vaso, ele estragou na mão do oleiro, ele quebrou na mão do oleiro, ele fez de novo e fará quantas vezes for possível ou preciso. O que acontece? Esse vaso na mão do oleiro somos nós, que diversas vezes se estraga na mão do oleiro, mas o oleiro está pronto para fazer novamente. Por quê? Veja bem que ele amassou o barro de novo. Então o vaso não estava pronto.
porque depois que o vaso está pronto, não tem mais conserto. Então, nós não estamos prontos, nós estamos a caminho, né? Aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia da vinda do Senhor. Então Deus está trabalhando na vida dos eleitos, na vida dos predestinados para a salvação que se manifestará nos últimos dias, no último dia. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus para entendermos que estamos na mão de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas acham que a perfeição agora existe. Ela não existe, irmãos. Não existe. Pegue o homem que você julgue mais perfeito diante de Deus e você achará nele um monte de falhas. Mas Deus está trabalhando. Deus está agindo na vida dessa pessoa, em especial daqueles que estão buscando comunhão com o Espírito Santo. Segundo subtópico, predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Vamos ver Mateus capítulo 25, verso 34. Por favor, irmão, vai lá em Mateus 25 e o verso de número 34. Vamos ver o que está escrito aqui. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Então, a palavra predestinar aqui mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Nós já falamos isso no começo da nossa escola bíblica, viu? Então, é o reino de Deus, né? E o Renato colocou aí, ó, Filipenses 1,16, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,6. Então o reino, irmãos, está preparado antes da fundação do mundo para contrariar aqueles que são movidos por revelações e adivinhações e dizem que Jesus está no céu preparando o céu para o dia do arrebatamento. Irmãos, desde a eternidade passada, no céu não tem que fazer mais nada, já está tudo preparado para o arrebatamento da igreja, para a chegada dos eleitos de Deus. Amém? Então tira isso da cabeça, o reino está preparado antes ou desde a fundação do mundo, desde a fundação do mundo, quer dizer, quando o mundo foi fundado, o reino foi preparado. Glória a Deus por isso. Aí alguém vai lá em João 14, se eu vos preparar lugar, virei outra vez. E aí quer criar um problema em cima disso, né? Nós sabemos que ali Jesus foi preparar lugar, foi na cruz do Calvário, não foi no céu, certo? Deus abençoe, viu? Riquelme Lourenço, Deus te abençoe em nome de Jesus. Então continuemos aí com esses dois subtópicos que temos aqui. Vamos dar uma resumida neles aqui, porque muitas coisas nós já falamos. O termo grego porósio, traduzido como predestinar em 1:5 de Efésios, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pró, que indica algo que foi feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. Então, predestinar, amados e queridos irmãos, por mais fantasmagórica que seja essa palavra,
Predestinar, o termo é muito simples, é escolher ou determinar antes. E aqui no caso é antes do fim, né? Antes do fim. A eleição foi feita por Deus em Cristo Jesus, de um povo para si mesmo. Efésios 1 e versículo 4, nós já lemos. E que a predestinação abrange o povo escolhido por Deus, 1 e 5. Irmão Fabinho, irmã Grace, Deus abençoa. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como Salvador pessoal e persevera até o fim. Romanos 8 e 29. Esse eu quero ler. Vamos lá, irmãos. Romanos 8 e 29 diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, só para resumir esse ponto aqui, a Bíblia diz que predestinou, chamou, chamou e justificou. Então vamos lá. Predestinou, Siloilton, Deus te abençoa. Predestinou, não é? Está escrito isso aí? Vai Efésios aí, irmão, vai Efésios aí. Efésios 8 e versículo 30. Predestinou, chamou e justificou e terminou glorificando. Então são 4 coisas aí importantes. Predestinou, chamou, justificou e glorificou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Não sei se você viu aí, Romanos 8 e 30. 8 e 30. Então, como é que ele chamou os predestinados? Ele chamou através do conhecimento. Através do conhecimento. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Genivan, Deus te abençoa. Então, ele predestinou e através do conhecimento, ele chamou os predestinados. Então, vamos entender. Ele predestinou e nos mandou pregar o Evangelho. Então, muita gente fala a respeito de predestinação, eleição, e dá a entender, então, que nós não precisamos pregar o Evangelho, que nós não precisamos anunciar o Evangelho. Isso é um erro, irmão, isso é um engano, não existe isso não. Predestinado, eleito, não vai vir caminhando com os próprios pés para a igreja, não. Isso é conversa de quem não conhece a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada disse que ele primeiro predestinou, depois ele chamou. Como é que ele chamou? Através do conhecimento da palavra. Por isso é que ele mandou em Marcos 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, né, será salvo. Quem crê e for batizado será salvo, né? Quem crê e for batizado será salvo. Em Mateus 28 ele diz: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar tudo que eu vos tenho mandado. Então, através do conhecimento, Deus chamou os predestinados. Deus chamou os predestinados. Pastor Ronaldo, mas não é eleito? É, irmãos, é eleito. O eleito está aí. Só que ele não sabe que é eleito. Eu não sabia que eu era eleito.
Você não sabia que era eleito. Você só descobriu a eleição através do conhecimento da palavra de Deus. Quando você conhece a pregação do Evangelho e é tocado por Deus e se converte a Jesus, então você descobre que é eleito. Os eleitos são chamados pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso a igreja não pode parar de pregar o Evangelho, de anunciar a palavra, para que os eleitos saibam que são eleitos. Porque primeiro, olha aí Romanos 8:30, primeiro ele predestinou, segundo ele chamou. Depois que ele chamou pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento da salvação, depois que ele chamou, entendeu? Depois que ele chamou pelo conhecimento da palavra e de pregar o evangelho, conhecereis a verdade vos libertará. 15 de Coríntios, primeiro, né? O evangelho que vos notifico, o qual vocês receberam, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se permanecer, tal como vou tenho anunciado, o evangelho da salvação. Então, amados irmãos, a chamada é pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Depois da chamada, ele justifica. Ele torna justo o chamado, porque o chamado não é justo. O chamado vem de uma vida de pecado, o chamado vem de uma vida desviada de Deus, o chamado vem de uma vida distanciada de Deus, o chamado vem de uma vida afastada de Deus. O predestinado que foi chamado era desviado, o predestinado que foi chamado é um pecador lá no mundo, o predestinado que foi chamado é um ébrio, é uma prostituta, é um homossexual, é um ladrão, é um criminoso lá no mundo, mas ele é um predestinado, mas ele não sabe disso. Ele está lá no mundo, ele está lá e ele foi chamado daquele jeito. Ele foi chamado em pecado, ele foi chamado de uma vida pecaminosa, mas agora ele veio para Cristo. E ele, o chamado, o eleito ou predestinado, ele veio para Cristo e ele precisa ser justificado agora. E como é que ele é justificado? Ele é justificado pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Ele é justificado pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele é justificado porque Cristo levou sobre si os nossos pecados. Mas quem sabe disso? O eleito sabe disso? Não sabe. O predestinado sabe disso? Não sabe. Então eu tenho que pregar o evangelho para ele saber disso. E depois, aquele que ele justificou com o sangue de Jesus, ele vai glorificá-lo. E a glorificação vem na ressurreição e no recebimento de um novo corpo. Amém? Que Deus nos ajude em nome de Jesus. É só para explicar isso aí, viu, irmãos? Em nome de Jesus. Aí, filhos de adoção, né? Fomos predestinados para filhos de adoção. Paulo é o único escritor no Novo Testamento que usa o emprego, no Novo Testamento que emprega o termo adoção. Por quê? Porque naquela época, irmãos, não existia esse termo, não existia esse negócio de adoção lá em Israel, não, viu? Isso não existia. Então ele fala de adoção, o apóstolo Paulo fala de adoção em Romanos 8, dos versos 15 ao 23, 9 e verso 4, Gálatas 4 e 5 e Efésios 1 e 5, que é o que nós estamos aqui estudando em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Efésios 1 e 5, ele disse, nos predestinou para filhos de adoção, adotados. Filho adotado não é filho legítimo, não. Essas práticas não se fazia parte do sistema jurídico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecido entre os gregos, né? Então Paulo usa porque ele traz essa cultura de lá. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o pai a nos adotar. 2, 4 e 5. Se no outro tempo éramos estranhos,
inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo Jesus e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo promove ao Pai, contudo aprove o Pai fazer. Então, irmãos, nós só somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Eu vou ler Romanos 8:17. Vamos lá? Romanos, ontem nós falamos sobre Romanos 8 aqui, irmãos. E Romanos 8 é tremendo, tremendo mesmo, né? Vamos lá, Romanos 8 e o verso 17. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Então nos tornamos agora eleitos de Deus pela fé em Jesus Cristo. William Matos, Deus te abençoa. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Irmã Gabriela, irmão Anderson, Deus abençoa. Irmãos, entenda o seguinte, que Deus nunca criou o homem para viver longe dele. Tanto é que em Gênesis 1:26, também capítulo 3, 23 a 24, a Bíblia diz que Deus tinha o prazer de visitar o homem todos os dias na viração do dia, quando Deus vinha falar com Adão, até o dia em que Deus não encontrou Adão no lugar em que Deus o colocara. Então há um estado de comunhão com Deus na criação. Deus criou o homem para viver em comunhão com Deus. O que quebrou o elo da comunhão, irmãos, a aliança da comunhão, foi a transgressão de Adão. O pecado de Adão quebrou o elo da comunhão com Deus, Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Então, aí em Efésios 1, em versículo 5, e nos predestinou para filho de adoção para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, o que acontece aqui no privilégio da adoção? Na adoção, Deus traz o homem novamente para comunhão, para estar em comunhão com Ele, porque esta é a vontade de Deus, que nós tenhamos comunhão com Ele. Na adoção, Deus nos traz de volta em Cristo Jesus para estar com Ele. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia de adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, a filiação divina. Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem de Cristo na nossa vida, e nos permite usar o termo Abba, Pai, lá em Gálatas, que é traduzido por papaizinho. Glória a Deus. Então, em Romanos 8:29, voltemos, Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Apocalipse capítulo 2 e versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quem vencer darei de comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão Eduardo Messias, Pai do Senhor, Cidinha. Senão aquele que recebe. Então, na adoção, amados e queridos irmãos, tem os privilégios, Nós somos co-herdeiros com Cristo,
nós recebemos um novo nome de Deus, nós então recebemos o direito da herança. Glória a Deus por isso. Nós recebemos o direito da herança. Esses são alguns privilégios da adoção em Cristo Jesus. Vamos terminando agora a nossa revista de Escola Bíblica Dominical, nosso assunto de hoje, partindo para o terceiro tópico, a sublimidade do propósito divino na predestinação, a sublimidade. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Então vamos ver aqui, olha. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam dos seus caminhos. Isso aqui é um ponto importantíssimo, irmãos. Não existe predestinado para o inferno. Não é Deus que determina que o homem vá ou não para o inferno. Quem determina a condenação não é Deus, são as nossas ações. As nossas ações. A vontade de Deus é que todos se convertam, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o versículo de número 30, Atos 17 e 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Então Deus não predestinou ninguém para o inferno. Deus não vai pegar ninguém pelo braço e vai jogar dentro da condenação eterna. Não é Deus. O que nos condena são as nossas obras. É aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A Bíblia diz que pelas nossas obras nós somos justificados ou condenados. Não é Deus, tire isso da cabeça. Deus não tem um grupo de gente que já foi ordenado ir para o inferno. A oportunidade é para todos os que creem. Glória a Deus, está aí em Atos 17:30. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, aí ele cita as vezes que a palavra aparece, Atos 4:28, Romanos, Coríntios, etc. Nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores, portanto não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu que alguns vão para o céu e outros vão para o inferno. Não é Deus que escolheu isso, as nossas obras. Deus não escolheu tirar Adão do jardim. Adão saiu do jardim porque desobedeceu a Deus. Por isso a Bíblia fala e trata dos filhos da desobediência. Então tira isso da cabeça em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus não vai lançar ninguém ao inferno. Deus não vai condenar ninguém. Deus não vai pegar ninguém pelo braço e jogar na condenação. Não é Deus. São as nossas obras de desobediência. Glória a Deus. E a predestinação, ele conclui aqui, é um ato de amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, estavam estabelecidos. Vou resumir isso aqui, dizendo para os irmãos o seguinte: antes de Deus estabelecer a condenação, Deus já tinha, no seu infinito amor na eternidade, Deus já tinha estabelecido a salvação. Amém? Então Deus primeiro fez o plano da redenção. A redenção existe, a salvação existe, viu? E não é Deus que nos tira dele, são as nossas atitudes.
Alguém então questiona-me e diz: mas e Judas? Né? A Bíblia diz, o Senhor Jesus dizendo que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perderam, senão o filho da perdição. Quem é o filho da perdição? É Judas. Mas Jesus não disse que era Judas. Jesus só disse que existiu o filho da perdição. Mas não disse que era Judas. Ele só advertiu os discípulos: cuidado, cuidado, para que Satanás não vos encha o coração e não vos tente pela vossa incontinência. Cuidado, cuidado. Então aquele que não vigiou se tornou filho da perdição. Irmãos, com toda certeza eu estou falando aos santos de Deus, aos predestinados e eleitos para a salvação, mas aos predestinados e eleitos em Cristo Jesus, que às vezes não sabiam que eram predestinados e nem eleitos, mas pelo conhecimento do Evangelho você vai descobrir que é chamado e eleito de Deus para uma nova vida em Cristo Jesus, para a salvação. E que Deus não te criou para uma condenação eterna. Não. A Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem. Todos, todos, todos. Me inclui e inclui você. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Espero ter sido claro nessa escola bíblica dominical, poder ter ajudado vocês em nome de Jesus com esta palavra. E espero poder contar com a vossa presença. Vilma Ferreira, Deus te abençoe, com a vossa presença e compreensão no próximo domingo. Talvez não aqui na igreja, eu não sei, quando vamos falar sobre a iluminação espiritual do crente. E você é o meu convidado para estar comigo em mais uma escola bíblica dominical. Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor. Que Deus os guarde e vos abençoe em Cristo Jesus. E até logo mais às 6h30, às 18h30 da noite, nós estaremos com mais um culto no lar, hinos de louvor a Deus e uma palavra para o seu coração em nome de Jesus. Deus abençoa, fiquem com Deus. Michel Ferreira, Gabriela, Oyandim, Deus abençoe vocês, estão se despedindo aí com amém. A Vilma, a Célia, né? Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus. Célia está dizendo, Deus abençoe o domingo de todos, amém. O Álvaro, que está lá com a irmã Juliene, Deus abençoa, está nos despedindo com amém. Fiquem com Deus, a paz do Senhor e até logo mais às 6h30 da noite. Um abraço.